Árvores de substituição mais novas são plantadas anos antes da colheita dos frutos das árvores mais antigas. Quando plantada em fileira, essa vegetação forma uma magnífica grade. Em contraste com suas florestas gradeadas e parques bucólicos, Chilônia converteu um antigo e amplo parque numa celebração de renovação. Anualmente, 5 hectares dos 80 hectares do parque permanecem sem corte de grama, e uma pedra é colocada no meio do terreno para marcar o ano. O primeiro terreno foi deixado de lado há 40 anos atrás e agora consiste em um bosque mesclado de delgados bordos vermelhos, abrunheiros, álamos e bordos noruegueses. Uma alameda liga cada terreno adjacente, marcando um caminho através do tempo. Os moradores locais têm o costume de visitar no seu aniversário a área que não é cegada. Cada cidade valoriza mais a manutenção da saúde e bem-estar de cada cidadão do que a proteção dos privilégios de uns poucos. O ar e a água puros e a segurança contra os riscos naturais são considerados direitos básicos de cada cidadão. Cada cidade, portanto, atende eficientemente às questões de saúde e segurança. Estas são vistas não como problemas, mas como uma oportunidade para assegurar benefícios adicionais que não seriam, de outro modo, economicamente viáveis. Dessa forma, as soluções dos problemas da cidade, obtenção e conservação de recursos, colocação e reciclagem do lixo, manutenção do ar puro e abastecimento de água produzem muitos outros benefícios. A melhoria do caráter especial de cada cidade e a aquisição de um extenso sistema de parques e áreas selvagens urbanas, de praças centrais confortáveis e de jardins nos telhados. Como todo cidadão sabe, os jardins nos telhados, as praças e os parques são todos partes do sistema de drenagem das águas pluviais e do sistema de controle de enchentes, que ligam a superfície do solo com os sistemas de drenagem subterrâneos, com os parques de tratamento e as estações de recuperação e com os rios e lagos. Cada edifício, cada parque, cada via expressa é projetado com mais de um objetivo em mente. Cada um é visto primeiro como uma unidade com usos primários específicos, então como um elemento de um pequeno sistema local de outros edifícios, parques e ruas, e, finalmente, como parte de um sistema regional mais amplo de uso do solo e ambiente. Assim, não apenas cada edifício é construído para conservar a energia, mas também para criar um ambiente confortável nas ruas, praças e edificações vizinhas. Cada edifício e a área circundante é construído não apenas para prevenir enchente no subsolo, mas também para evitar enchentes em outras partes da cidade mais abaixo. Poucos parques servem apenas como áreas de lazer. Cada cidade é intensivamente cultivada e administrada, e o espaço é extremamente valorizado. Os parques precisam, portanto, servir a muitos propósitos: recuperação dos resíduos urbanos, preservação dos recursos minerais, armazenamento das águas das cheias, estabilização das encostas instáveis e áreas florestadas. Todos os espaços livres da cidade, coberturas, praças, estacionamentos, ruas, vias expressas, parques e áreas selvagens urbanas,
são parte de um sistema multifacetado e interligado. A atitude utilitária em relação aos espaços livres aumenta a importância atribuída aos poucos espaços especiais dentro de cada cidade, que servem ao propósito exclusivo de contribuir para a identidade distintiva da cidade. O caráter desses lugares especiais varia de cidade para cidade. Belas formações rochosas, um venerável estande de antigas árvores, um ponto de observação elevado ou privilegiado do qual a cidade pode ser vista como um todo. Esses lugares especiais são populares não apenas para os turistas, mas também para os moradores. Cada cidade também mantém alguns espaços selvagens urbanos, cuja característica depende da fisiografia e clima da cidade. São lugares não cultivados, cuja forma vital se expressa livremente pelo crescimento de uma densa floresta ou por um tapete de florescências coloridas depois de uma chuva de deserto. Apesar de ser inconcebível que qualquer parte da cidade permaneça infensa à atividade humana, nesses lugares, todavia, essa intervenção é menos visível. Tempos atrás eram vistos como terras abandonadas. Cada cidade se orgulha de seu caráter distintivo e cultiva esse caráter, correspondendo ao seu cenário natural, sua história e suas tradições culturais e econômicas. A cidade de Dela repousa numa bacia formada por um rio principal e a confluência com seus afluentes. O sistema de espaço aberto de Dela forma um padrão radial, seguindo cursos d'água e os fundos de vales, através dos quais a água e o ar fresco fluem por toda a cidade. Lagos de retenção das águas das chuvas dentro dos parques das várzeas previnem a inundação após as grandes chuvas de verão e refrescam o ar quando este sopra sobre eles. Terras moldadas para absorver e desviar as águas das chuvas fortes formam curvas sensuais através da paisagem. Uma linha de paralelepípedos assentados no nível do gramado ao longo do limite atingido pela inundação de 25 anos traça uma trilha através do parque. A destruição por terremotos e deslizamentos é a maior preocupação dos cidadãos em Pirene. A cidade é dividida ao meio por uma grande falha que forma uma espinha linear de parques, canteiros de horta, pomares, culturas e viveiros. O principal cinturão agrícola e de lazer da cidade. As encostas mais instáveis foram há muito tempo convertidas em jardins, em terraços. Algumas dessas áreas são passeios públicos de onde se avista a cidade abaixo. Outras são áreas privadas e cultivadas por seus donos. Num vestígio de falha importante perto do centro, a cidade erigiu 2 grandes colunas de granito, instaladas lado a lado 20 anos atrás, e agora, separadas por alguns centímetros, as colunas estão lentamente deslizando uma em direção à outra, cavalgando o terreno, marcando o movimento. Tanto em Dela como em Pirene, as habitações foram removidas das áreas de risco, das várzeas em Dela e das falhas ativas, do solo instável e das zonas de deslizamento em Pirene. Isso aconteceu gradualmente. Após cada desastre, um órgão de relocalização ajuda as vítimas a encontrar novas casas fora da área de risco. A construção de novas casas nessas áreas não é permitida. Enchentes e terremotos não são mais eventos aterrorizantes como antes.
Apesar de alguns serem mais adeptos que outros, cada cidadão é bem versado na leitura do ecossistema urbano. As crianças pequenas aprendem a ler a história do crescimento de uma árvore no seu padrão de ramagem e a diagnosticar a saúde de uma árvore por sua aparência. Cada criança de escola sabe a história social e natural de sua região metropolitana, sua base econômica e a evolução de sua forma física. Um dos jogos mais populares entre os estudantes nos colégios é uma simulação na qual podem manipular a forma urbana para evitar desastres ambientais para uma região metropolitana. Cada cidade e sua região é administrada como um ecossistema integrado e é ligada a uma rede de outros sistemas regionais metropolitanos, que, por sua vez, se estendem a estados e países. As regiões metropolitanas tomam muitas formas. Algumas mantêm um centro único, circundado pelos subcentros e pela zona rural periférica, bem característico das cidades antigas. Muitas, contudo, são compostas por constelações de centros menores, com áreas de influência sobrepostas. Alguns centros são novas cidades, outros são centros históricos. Os centros mais novos atraem uma população diferente da dos centros antigos. Eles ofereceram à indústria uma oportunidade para construir instalações novas e modernas numa situação em que muitos dos erros das antigas metrópoles podem ser evitados. Uma malha urbana típica das regiões metropolitanas é frequentemente composta tanto de cidades novas como de velhos centros. A moderna região metropolitana não apareceu da noite para o dia, mas evoluiu gradualmente. Quando a administração do ecossistema urbano passou a ser encarada como essencial à saúde, segurança e bem-estar, a região metropolitana assimilou cada vez mais o planejamento, a gestão e as funções normativas dos antigos estados, regiões e municípios. Lealdades estaduais e locais se obstinaram, mas os interesses da comunidade da região metropolitana, com o passar do tempo, abalaram os velhos vínculos. Velhas animosidades no interior dos estados desapareceram ao longo das fronteiras da região metropolitana. Desta forma, os pequenos centros dispersos da região metropolitana de Anona, com sua base agrícola e sua bacia de drenagem compartilhada, anteriormente dividida por uma fronteira estadual, têm muito mais em comum uns com os outros do que com as regiões metropolitanas industriais, que eram antes separadas por seus respectivos estados. À medida que as novas instituições reforçavam esses interesses comuns, as lealdades se realinhavam. Todas as regiões metropolitanas monitoram seu ambiente regularmente, assimilam informações de muitas fontes que vão da última pesquisa federal ao mapeamento feito por projetos individuais de construção dentro da cidade e convertem esses dados diversos num formato uniforme. Apesar de cada região metropolitana lutar para ser distinta, todos reconhecem que elas compartilham muitos dos mesmos problemas básicos. Uma rede de informação é, portanto, mantida dentro de cada uma das regiões fisiográficas de um país, bem como ao nível nacional e mundial. Qualquer cidade que enfrenta uma constelação específica de problemas
pode recorrer a um banco de dados regional, uma vez que essas soluções podem ser mais apropriadas ou pode requerer uma pesquisa através de bancos de dados nacionais ou mundiais para soluções que atendam eventualmente à sua situação particular. O que será e o que poderia ser? Na cidade atual existem muitas cidades potenciais. A cidade infernal, a cidade celestial e entre elas muitas cidades. As tendências existentes apontam para um futuro obscuro. Ainda assim, quase todos os elementos da cidade celestial existem em algum lugar, de alguma forma, ainda que embrionária. Não estamos e nunca estivemos num caminho inexorável para a destruição. A cidade celestial não é uma fantasia utópica, é uma realidade exequível. É necessário apenas reconhecer o que é bom no presente e fomentá-lo, adaptar modelos bem-sucedidos já forjados por cidades do passado ou do presente e desenvolver novos. O reconhecimento de que a cidade é parte da natureza deve inspirar novas políticas e reavivar as antigas, levar à formação de novas instituições e alimentar novas pesquisas, as quais devem refletir-se na forma física da cidade. Isto acontecerá apenas através de esforços coordenados de todos aqueles que estudam e modelam a cidade. Autoridades públicas e legisladores, instituições e corporações privadas, profissionais do planejamento e do projeto, cientistas sociais e naturais e cada cidadão individual. Algumas cidades poderiam começar com os seus problemas mais urgentes, quer seja o clima e a qualidade do ar, ou as enchentes e a qualidade das águas, os terremotos e os deslizamentos, ou a mineração e os afundamentos, nos quais o apoio público pode ser concentrado e os recursos financeiros acumulados e então encontrar maneiras de incluir outras preocupações. Em algum lugar, um visionário ou visionária pode persuadir sua cidade a enfrentar o desafio de gerir todo o ambiente natural urbano. As razões são prementes. Não está em discussão apenas a criação de uma cidade mais segura, mais bonita, mais eficiente e mais viável economicamente, mas a própria sobrevivência. Não apenas a cidade está em risco, mas também outras formas de assentamento humano. É tempo de empregar um dos maiores talentos humanos, a capacidade de manipular o ambiente para transformar um ambiente que se tornou hostil à própria vida num habitat humano que sustente a vida e favoreça o crescimento, tanto pessoal como coletivo. A cidade celestial não é uma fantasia utópica, é uma realidade exequível.